o que vem na 11ª temporada de The Walking Dead. Quem são aquelas pessoas? Que nova comunidade é essa? Rick e Michonne ainda podem voltar para a série? Depois da vinheta. Fala nerd, eu sou o Anderson e você está aí aguardando ansiosamente a próxima temporada de The Walking Dead? Ou você já parou lá na 5ª, 6ª temporada e desistiu totalmente da série? Bom, pelo menos eu acompanho a série desde que ela lançou e desde então eu sempre vou atrás da HQ para poder saber o que é que está acontecendo e me antecipar antes da série. Isso eu faço com mangás também e sempre quando eu tenho alguma obra que veio de livros também, ou HQs, eu sempre vou atrás do material para descobrir mais informações. Porém, muita gente não tem esse costume de ler HQ, ler mangá, ler livro, procurar saber mais sobre uma obra. E eu, como sou um grande curioso e acredito que você também, está aqui para descobrir o que é que tem na próxima temporada de The Walking Dead. Eu vou te passar as informações do que é que pode ser adaptado da HQ. Mas para isso eu preciso que você me dê uma força. Preciso que você me ajude, então se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que é que você acha da minha análise do que é que pode vir a acontecer na próxima temporada. Bom, lá no último episódio da 10ª temporada, a gente viu que Eugene e o grupo dele foi atrás da Stephanie para poder conhecer essa comunidade nova, para poder fazer o primeiro contato. E a gente viu lá no final do episódio que eles foram cercados por um pessoal com armadura branca, lembra muito os Stormtroopers de Star Wars, e eles estavam armados, então muita gente ficou se perguntando o que seria aquilo. E quem não leu a HQ ficou um pouco perdido. Quem seriam aquelas pessoas? De onde elas vieram? Fazem parte dessa nova comunidade? Bom, da mesma forma que aconteceu na HQ, eles foram surpreendidos daquele mesmo jeito. Aqueles guardas, eles são a força-tarefa, são as pessoas que são encarregadas de fazer a guarda, de fazer a proteção e manter a ordem dentro da comunidade. E essa comunidade, ela tem cerca de 50.000 pessoas. Então é necessário que tenha uma força-tarefa, que tenha guardas para tomar conta do local e fazer guarda armada de turnos em turnos. Então essas pessoas que foram apresentadas surpreendendo o grupo de Eugene, sim, fazem parte dessa comunidade. E qual é o nome dessa nova comunidade? A comunidade se chama Commonwealth, porém é muito mais comum chamar ela de Império. Primeiro, para a gente se situar na história, lá na 8ª temporada, mais ou menos no episódio 12, a gente viu que uma senhora chamada George, ela foi apresentada para a gente e Maggie conheceu ela junto com as outras meninas que estavam lá na estrada. Então a gente vê sim que tem ali uma comunidade, uma coisa bem maior do que as comunidades que a gente viu até então na história de The Walking Dead. Para eu tentar explicar o que aconteceu, mais ou menos na parte da HQ, que eles foram até Commonwealth, que eles tiveram esse primeiro contato com esse pessoal que teve aí no final da 10ª temporada, esses guardas com armadura branca e arma também, eu primeiro preciso explicar para vocês mais ou menos o que acontece na HQ antes disso. O Rick, ele perdeu a mão, isso já faz muito tempo. Então a mão direita dele, se eu não me engano, ele não tem, ele perdeu. E aqui ele usa uma mão que foi fabricada pelo Eugene, que tem algumas garras na frente, somente para ele fazer o movimento de gancho mesmo conseguir pegar as coisas. Mas ele não tem uma mão biônica, não sei, alguma coisa assim mais apropriada para ele usar, porque eles não têm uma tecnologia tão avançada. Carl, na história, ele não está morto, ele permanece vivo até o final da história. Mas na série a gente sabe que, algumas temporadas anteriores, ele faleceu. E também, o crush do Rick não é a Michonne. Na HQ, na história original, onde a série é baseada, o Rick, ele se relaciona com a Andrea. A Andrea que morreu lá na temporada ainda do governador. Antes deles chegarem nessa nova comunidade, em Commonwealth, Andrea, ela morre, porque tem uma grande horda de zumbis que vai para perto da comunidade deles, e ela acaba sendo mordida no pescoço, mas ela ainda estava viva, bem próxima desses acontecimentos. Partindo dessa parte onde o episódio ele acaba, lá na HQ a gente vê que eles são levados para um cara chamado Lance.
Esse cara, ele é o cara responsável pelo primeiro contato das pessoas que vão para lá, para o Império. Ele faz algumas perguntas para eles sobre o que eles faziam antes, como eles viviam, o que eles fazem, o que eles buscam, algo mais ou menos nessa pegada. E logo depois disso, eles são levados para, de fato, o Império. Então tem aí uma caminhada, mais ou menos de algumas horas ainda até chegar lá, de fato, no Império. O lugar onde eles foram pegos pelos guardas era somente para poder pegar eles e ver se eles não estavam preparando uma armadilha, alguma coisa do tipo. Então, o pessoal do Império, sim, é bem preparado para receber pessoas novas. Então, basicamente, tem essa entrevista para saber quem eles são, de onde vieram e o que buscam. Antes de chegar no Império, a gente descobre que a filha de Michonne está viva. Lá na série, ela não tinha uma filha, ela tem um filho. E isso, provavelmente, se ela vier a aparecer na série, possa ser que ela se encontre com esse filho. Talvez sim, talvez não. Mas lá na HQ descobrimos que ela tinha uma filha e essa filha está lá no Império. Quando Eugene e a equipe dele chega de fato no reinado, antes de conhecer Stephanie e tudo mais, a gente vê que a governadora ela tem um filho e esse filho é muito mimado, ele é bem babaca para dizer a verdade. E ele acaba dando em cima da Yumiko e isso acaba dando um problema e a princesa acaba tendo que intervir e ela acaba batendo nesse filho da governadora. E isso leva a ter um pequeno desentendimento entre as partes e ela acaba também batendo em um guarda. Eles são levados a Pamela Hilton. Pamela é a chefona, é quem manda lá dentro do Império. Ela é a governadora. Sendo devidamente apresentados à governadora, logo eles começam a entender basicamente como funciona o Império. Lá as pessoas, antes de entrar de fato no Império, elas são entrevistadas, como eu disse, e eles dizem basicamente o que eles faziam antes da vida ser caótica naquele universo atualmente. Então, por exemplo, a Michonne, ela era advogada. Então, ela chegando lá no Império, ela descobre que ela tem a oportunidade de praticar advocacia. Então, isso é um ponto bem positivo, porém, para as pessoas que não sabem sobre esse tipo de esquema, sobre esse tipo de sociedade, se, por exemplo, a pessoa antes ela não tinha uma profissão adequada ao que tem dentro da sociedade do Império, então basicamente ela é alocada para um serviço que é bem básico, por exemplo, cafeteria, limpeza, etc. Isso não é mostrado, mas a gente consegue entender entre as linhas do que acontece lá dentro do Império. Logo que a governadora conhece bem cada uma das pessoas que foi para lá dentro do Império, ela se interessa em ir até o líder deles, que é o Rick, e lá ela busca saber mais sobre como é a comunidade e as outras comunidades que fazem parte ali de Alexandria, porque ela também tem muita vontade de fazer trocas, comércio, etc., com as outras comunidades, da mesma forma que Alexandria buscou ela para essa finalidade. A governadora ela se direciona com a comitiva dela para Alexandria e aí a gente começa a ver a desigualdade que tem lá dentro do Império. Nesse momento a gente vê um guarda chamado Mercer, que ele vai ser muito importante para o futuro da história, ele sendo tratado de uma forma bem ruim, de uma forma bem grotesca. Finalmente a governadora chega lá em Alexandria, conhece o Rick, conhece os costumes dessa comunidade e então vai em busca de conhecer as outras comunidades, como o santuário, como o reinado. Depois que a governadora conhece Alexandria e as demais comunidades, ela volta com o Rick para o Império. E chegando lá no Império, ela descobre que está acontecendo um grande problema. Está tendo basicamente uma guerra civil dentro do Império. Isso foi devido a um desentendimento onde uma pessoa qualquer de dentro da comunidade bateu em um guarda e os guardas começaram a bater desenfreadamente nessa pessoa. Dwight, que tinha ido com o Rick para o Império, já que ele também é como se fosse uma espécie de guarda para o Rick dentro da comunidade. Para quem não sabe, basicamente Dwight ele ficou com o Rick, ficou dentro de Alexandria, porque lá era muito mais justo e muito melhor para ele do que
lá quando ele estava com os Salvadores. Quando todos eles chegaram lá na comitiva em Commonwealth, todos começaram a ver o tipo de sociedade que é o Império. E tem muita desigualdade lá, as pessoas acabam apanhando desnecessariamente dos guardas que deveriam fazer a proteção. Tem pessoas que trabalham em empregos muito ruins e outras que trabalham em empregos muito bons, e acaba tendo uma grande diferença aí dentro da sociedade. Então as pessoas que têm empregos melhores, elas acabam tendo residências melhores e uma melhor condição de vida lá dentro do Império. Com tudo isso acontecendo, Dwight ele acaba percebendo que aquele lugar ele tem uma coisa errada. E ele fala isso pro Rick, só que ele vê isso como uma ameaça e ele não quer que a governadora tenha algum tipo de problema, levando a Alexandria a ter problemas e conflitos com essa nova comunidade. Cada vez mais as coisas vão piorando até o ponto em que a gente vê que a governadora ela sabe que está acontecendo uma coisa, uma trama contra ela, e isso pode atentar contra a vida dela. Então ela vai atrás dos novos visitantes que estão ali de Alexandria e ela confronta Rick sobre o que está acontecendo. E nesse momento a gente vê que o Dwight ele começa a se exaltar até o ponto em que o Rick ele é obrigado a matar o Dwight. Com várias coisas que vão acontecendo ali dentro do Império, a gente vê a governadora acabar sendo deposta do cargo dela e ela é presa. Logo em seguida a gente vê que o Rick ele vai atrás dela e solta ela para que aquele mal-entendido não continue. Porém, a gente vê mais para frente que o filho da governadora vai tirar satisfação e vai atrás do Rick para resolver ele mesmo aquele ocorrido que teve com a mãe dele, porque ele viu o Rick e as pessoas de Alexandria como uma grande ameaça para a vida dele e das pessoas do Império. Então ele infelizmente acaba matando o Rick, um personagem tão importante dentro da história, mas acabou tendo o seu fim trágico lá dentro do Império. Mais pra frente a gente vê que teve um time skip na história e a gente descobre que o Carl ele tá lá casado com a Sofia e lá na série morreu, que é a filha da Carol. Na HQ a mãe dela morreu, a Carol, e a Sofia ficou viva, mas na série foi o contrário, a Sofia morreu e a Carol que ficou viva. Eles acabam se casando e tendo uma filha. Descobrimos também que a Meg ela vira a nova gerente, a nova governadora de dentro do Império. E ela faz contato com outras grandes comunidades e lá ela é a chefe, é a líder suprema. Ela é basicamente a Rick Grimes da história. Herschel, o filho dela, com o Glenn, ele começa a trabalhar também com entretenimento, usando alguns zumbis ou outros que ele encontra pelo caminho, que ele trabalha com isso ainda de comunidade em comunidade, mostrando alguns zumbis como parte de entretenimento. E isso acaba afetando um pouco o Carl lá na frente, depois desse time skip, porque a gente vê que um zumbi desse do Herschel acaba invadindo a propriedade dele, e isso traz um grande problema que leva ele até a justiça. Sim, nesse time skip a gente descobre que a sociedade do Império e as outras comunidades acabaram crescendo e evoluindo muito mais. Com a finalização da história, não foi dito pra gente o que foi que transformou as pessoas em zumbis e como aquela contaminação acabou acontecendo, das pessoas morrerem e se transformar naquilo, seja por mordida ou simplesmente porque morreram. Nada disso foi explicado. Agora eu vou dar a minha opinião do que provavelmente vai ser adaptado nessa nova temporada que está vindo aí. O pessoal de Eugene vai sim ser entrevistado lá pelo Lance e provavelmente vão ser levados para Pamela Hilton. A Pamela Hilton da HQ, ela é provavelmente a equivalente da George, aquela que conheceu a Meg lá na 8ª temporada. A Meg vai fazer o papel do Rick na história. Então ela provavelmente mais para frente é quem vai mostrar as comunidades para a governadora, mostrar lá o reinado, mostrar os salvadores e etc. E ela é quem vai ser a pessoa que vai trabalhar nessa guerra civil até chegar a ocupar o posto que ela chega no final da história. A gente não sabe ainda se Michonne ela vai conseguir encontrar o Rick e se eles dois vão aparecer ainda na história.
Pode ser que sim, pode ser que não. O Rick está lá trabalhando nos filmes que vão ser lançados da franquia de The Walking Dead, mas nada impede dele aparecer para ter a finalização da história dele dentro do universo da série de The Walking Dead. Como a gente sabe, nas temporadas anteriores foi mostrado que depois que ele explodiu aquela ponte, que ele se sacrificou para que os zumbis não passassem para o outro lado e fossem até a comunidade, ele foi resgatado de helicóptero. E quem teria um helicóptero para levar ele e tratar ele em algum lugar? Muito provavelmente Commonwealth, o Império. Então possa ser que eles encontrem Rick lá nessa comunidade, mas possa ser que não tenha também uma finalização na história do Rick, do personagem que se tornou o personagem principal. Essa é a análise da próxima temporada, do que eu acho que vai ser adaptado. Então, se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e vamos debater.